Queridos caravaneiros e caravaneiras, estou de volta. Além de vocês me suportarem toda semana, né, Thiago? No Caravana Cast, lá no podcast. Estou pela segunda vez seguida aqui no Caravana Show, agora na minha semana oficial. Só que, claro, né, não poderia ser diferente. Mais uma vez, a minha colega minha dupla teve um probleminha de saúde, mas graças a Deus a Karine tá melhorando. E aí não poderia ser diferente, eu puxei o meu amigo Thiago Salles, que inclusive fez a barba, tomou um chazinho antes, ou seja, está harmonizado aqui para fazer o estudo. Acho que dispensa apresentações, né, meu amigo? Ah, mas eu sempre gosto porque eu fico sem graça, fico meio vermelho, então eu sempre gosto, né? Mas olha, eu acho que é o verdadeiro exemplo de afinidade entre espíritos, porque é uma dupla dinâmica, é Caravana Cast, é Caravana Show, é Instagram, é um monte de coisa, né? Pra gente estar junto, não tem jeito. Então é isso. Na última semana, para quem não se recorda, a gente falou sobre desencarnação, propriamente dita, né? A gente falou sobre os conceitos, uma introdução mais ampla, e era óbvio que a gente não poderia falar de tudo, porque a desencarnação tem um, um aspecto grande, né? Ou seja, dá para a gente falar de desencarnação de qualquer assunto mais específico, tipo desencarnação de jovens, desencarnação de pessoa, sobre o tempo da desencarnação de cada um, por que a gente tem crianças que nascem já com algum tipo de deficiência, enfim, tem vários tipos de desmembramentos que não dava para falar num estudo só, e a partir dos estudos que a gente vai fazendo aqui no Caravana Show, a gente vai aprofundando alguns tópicos, principalmente naqueles em que tem mais dúvidas, que geram as dúvidas justamente por conta de acontecimentos sociais diários, né? Inclusive, infelizmente, no dia que a gente está gravando, hoje é dia 2 de maio de 2024, acabou de acontecer uma desencarnação coletiva lá no Rio Grande do Sul, né, Tiago? Sobre uma chuva que teve lá um temporal, assim, historicamente um dos maiores temporais que tiveram lá no Rio Grande do Sul, ou seja, é algo que acontece direto, fora outras questões, outras causas de desencarnação coletiva, como guerras e tudo mais, que a gente vai falar no episódio de hoje. Então, não saia daí e vamos estudar, né, Thiagão? Com certeza, estudar nunca é demais e bora trabalhar a disciplina porque a gente tem muito para aprender, muito para ensinar. Isso aí. Então, antes de começar, vamos fazer aquela nossa prece para a gente harmonizar e receber os bons fluidos, para que a gente também consiga receber bem as informações que vão ser passadas e para que a gente consiga aplicá-las no nosso dia a dia. Então vamos fechar nossos olhos, vamos pensar em Deus, em Jesus, nos amigos espirituais, para que esses bons espíritos ingressem em nosso lar, para que esses bons espíritos estejam sempre conosco, nos dando força, nos dando harmonia íntima e também nos dando sempre aquela mãozinha para que a gente consiga sempre seguir em frente e vencer todos os as nossas provas que foram nos colocadas. Nos dê forças, principalmente para sair muitas das vezes do buraco que a gente acaba entrando, e também abençoe todos os que estão em nosso lar, harmonize o nosso lar, blinde o nosso lar contra todo tipo de fluido negativo, contra a inveja, contra o orgulho, para que a gente fique feliz e sempre bem intimamente, tá? Porque tudo começa dentro do nosso lar e tudo começa principalmente do nosso lar íntimo. Então, que o estudo de hoje seja muito proveitoso e desde já rogo por todos os irmãos que desencarnaram por qualquer tipo de processo, mas hoje especificamente por processos coletivos, que esses irmãos consigam a luz e consigam ter o seu caminho, né, resguardado pelos benfeitores, para que eles consigam compreender o que aconteceu e seguir o seu, o seu caminho, né, a sua estrada. Obrigado por tudo, que assim seja, graças a Deus. Então é isso, vamos que vamos. Então, né, vamos aqui, deixa eu botar na página. Tchá, 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 tchá. Foi. O nosso estudo de hoje é sobre desencarnação coletiva.
deixe já seu like, deixe aí seu compartilhamento, sei lá, quanto a essas coisas. Assim, pessoal, infelizmente a gente tem que atuar conforme os algoritmos nos atuam, né? Porque, infelizmente, quanto mais likes, né? Quanto mais joinhas vocês derem, mais corações a gente vai alcançar, porque o YouTube vai entender que é relevante o nosso vídeo e vai sugerir para outras pessoas. Então não é porque a gente é vaidoso, né? Não é porque o Thiago tá bonitão aí com a barba, não. É mais para que a nossa mensagem em si chegue em mais corações que estão muitas das vezes querendo essa mensagem. Gente, né? Estamos na Terra, estamos nesse mundo digital, então a gente tem que seguir conforme as regras deles, tá? Então vamos que vamos. Desencarnação coletiva. A gente falou sobre isso, né, Thiago? Sobre no CaravanaCast, a gente tem um podcast que a gente grava, e a gente na primeira temporada, no passado, a gente conversou bastante sobre isso, e a gente vai dar tipo uma atualizada, uma relembrada para que sedimente alguns conceitos aí na cabeça de vocês. E como eu sempre gosto de começar, vamos conceituar, porque na minha visão, quando a gente conceitua, a gente consegue compreender melhor as coisas, né? Porque tudo parte do conceito, né? Da origem, né? Do tipo, desencarnação coletiva, tá, beleza, mas o que é a desencarnação coletiva? Tudo bem que parece que é fácil, mas existe algumas questões que é importante a gente apontar. Então vamos lá, desencarnação, como a gente viu no último estudo de semana passada, nada mais é do que o desprendimento do espírito de seu corpo, da sua ferramenta que foi escolhida para esse espírito utilizar e cumprir as suas missões, cumprir a sua jornada aqui na Terra, né? Então, para conseguir as suas habilidades, para conseguir ali vivenciar bem os aprendizados que muitas das vezes ele tem que praticar lá, tem que praticar aqui, que ele recebe lá no plano espiritual. Então, desencarnação é o desprendimento da carne, né? Desencarnar, sair da carne. E coletiva, né? Nada mais é do que quando mais de uma pessoa desencarna, ou seja, o espírito desprende em uma determinada situação específica, né? Então, ou seja, em vez de eu desencarnar sozinho, existe um tipo de evento que faz com que eu e, sei lá, o Thiago e mais outras pessoas vão juntos, né, pro plano espiritual. Até lá a gente tá junto, então, Matheus. até lá tamo junto, né? Vai cair. Bom que a gente tá em sintonia, né? Que aí a gente não, porque tem gente que fica assim, meu Deus, agora eu tô sozinho. Pelo menos se eu for, vou com o Thiago, que aí a gente vai junto, né? Temporada espiritual do Caravana Cast já tá confirmada então, né? Tá confirmada, Tá vendo? Vão ter várias temporadas aqui, né, na Terra, e depois vai ter temporadas póstumas, né? Então, aí é isso. Então, a desencarnação coletiva é isso. E por que isso acontece? Por que aquelas pessoas vão juntas para o plano espiritual numa mesma ocasião? Existe alguns pontos que a gente tem que colocar, né? Mas, assim, o principal que é dito pela literatura espírita é que, por algum motivo, né, aquele grupo de pessoas tem alguns débitos, tem débitos parecidos. E por terem débitos parecidos, eles acabam sendo atraídos energeticamente para o evento coletivo lá de trágico que vai acontecer, são atraídos para lá para que, de alguma forma, juntos, eles passem por esse momento de trágico, desencarnam e também vão juntos lá para o plano espiritual. Mas por que, assim, energeticamente tem a ver? Porque, assim, a gente vai conversar também isso durante o estudo de hoje. Mas se vocês pararem para pensar, quando existe um tipo de desencarnação coletiva, ou seja, mais de uma pessoa morre num evento, muitas das vezes, que é midiático,
há uma sensibilidade maior das pessoas. Tipo, se cai um. O que foi a Botkiss? Olha a comoção que existiu na Botkiss. A comoção que existe quando um avião cai, sabe? A comoção que existe quando teve a Covid, né, 19, aí a pandemia, quantos morreram, né, quantos desencarnaram. Então, existe uma comoção maior que acaba ativando na população um sentimento de fraternidade, de auxílio, de doação às vítimas que acabaram, né, talvez ficando órfãos, né, não as vítimas que desencarnaram, mas muitas das vezes morreu mãe e pai e assim a criança ficou sozinha, e aí vai existir esse tipo de ajuda, esse tipo de troca. Então acaba existindo esse tipo de trato, né, do tipo, ó, vamos todo mundo junto, mas ao mesmo tempo a gente vai trazer uma certa harmonia aqui, né, uma certa solidariedade, uma certa fraternidade, uma certa troca. Então é muito isso que acontece. E além disso, né, além desse tipo de situação, de trazer fraternidade, há um impulso maior de avanço, sabe? Um avanço moral, que a gente acabou vendo aqui agora, porque as pessoas vão se juntar para conseguir, juntar para eliminar um pouco aquela tragédia, né? Dando ali um conforto, um acolhimento para as pessoas que sobreviveram. Mas também vai existir muitas das vezes um progresso científico. O que foi aí a pandemia, né, da Covid? O quanto a gente avançou em alguns pontos tecnologicamente, sabe? Ampliamos a questão das redes, agora a gente vai começar a regular, né, as redes sociais, mas também a gente tirou muitas das pessoas do trabalho físico, muitas das, né, claro que alguns nem tanto, mas trazendo ali uma proximidade dessas pessoas que saíram do trabalho físico para dentro de casa, melhorando muitas das vezes a sua forma de trabalho, né, sem ter aquele estresse diário de transporte e tudo mais, sem se locomover com seu carro e sem afetar por isso a natureza, né, tirando carros da rua. Mas, enfim, existe todo esse contexto de estímulo, né, de evolução, de sair da zona de conforto, do tipo, ó, não, vamos avançar, vamos evitar que coisas ruins aí aconteçam. Então, eu acredito que, resumidamente, é esse motivo, há esse motivo. Tá? Então, a gente vai avançar um pouquinho, até para desenvolver o que foi dito aqui. Então, só para resumir, para a gente fechar bem o que foi dito, desencarnação coletiva nada mais é do que o desprendimento do corpo, o desprendimento do espírito de seu corpo que foi utilizado aqui como sua ferramenta. Não de uma forma. E esse experimento não é individual, ou seja, não é só essa pessoa que desencarna, mas sim um conjunto de pessoas que desencarnam juntos em determinado tipo de evento. A gente vai falar isso no próximo, o Thiago vai falar. Esses eventos são denominados flagelos, né, que são os flagelos naturais, os flagelos provocados nesse evento específico, que tem como grande objetivo impulsionar o avanço moral e científico. Beleza? Deu para entender? Se não entenderam, mande um comentário aqui que a gente vai ajudar e talvez explicar de outra forma. Então é isso. Vamos lá. Lei da destruição. É contigo, Thiago. Ai, ai, ai. Já tem esse nome brabo, Lei da Destruição, a gente até treme quando ouve. Mas, por mais que tenha esse nome, né, um pouco, né, que dá um certo impacto na gente, né, dá uma intimidada, interessante é a gente analisar, primeiro, tudo acontece por um motivo, tudo acontece por um propósito. E Deus, né, existe por mais que muitas das vezes a gente pensa, pô, mas Deus está em todos os lugares, como Deus pode estar nesse sofrimento, como Deus pode estar nessas amarguras, nessas coisas ruins que acabam acontecendo no dia a dia? Justamente porque Deus é amor. E como o Mateus falou, nesse tipo de situação, a gente enxerga Deus nesses momentos de fraternidade, a gente enxerga Deus nesses momentos de avanço, seja no sentido moral quanto no sentido intelectual.
A gente enxerga Deus nesses atos tão bonitos de solidariedade que a gente vê, seja por um pensamento bom, seja por uma oração. Então, Deus está presente dessas diversas formas, né? E outro ponto, nós estamos aqui sobre esse véu do esquecimento, a maioria de nós, então a gente só consegue ter uma perspectiva um pouco mais material, entre aspas, né? Material no sentido de estarmos aqui nessa vida. Porém, existe muito mais coisas que acontecem, coisas que estão acontecendo a todo momento no plano espiritual. Então, a gente tem uma perspectiva um pouco diferente das coisas como ela acontece. Mas, como os espíritos nos trazem, os estudos também, Deus é amor o tempo todo e tudo tem um pouquinho do toque do Criador, né? Já que tudo é sua obra. E quando a gente fala da lei de destruição, né, também chamada às vezes de lei da transformação, né, é um princípio que fala que o universo está em constante mutação, uma constante metamorfose, né? Como diria aí, querido filósofo brasileiro, uma metamorfose ambulante. Está tudo sempre agindo, atuando, influenciando uma coisa sendo criada, uma coisa sendo destruída. E a partir disso, essas transformações elas vão acontecendo, né? A gente tem esses ciclos, como diria nosso querido Rei Leão, né? Um exemplo já aí brabíssimo, é o ciclo sem fim, né? Que nos guiará. A gente tem ali espécies animais às vezes morrendo, acontecendo algumas coisas, que a matéria se decompõe, ela se transforma em outra coisa, que dá vida, que propicia vida a outros seres, que facilita a vida de outros, que nutre as plantas, que modifica o ar. Então está tudo em constante transformação, né? E tem até aquele, acho que é Lavoisier que dizia, né, que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então é basicamente por aí, pessoal. Não é que é uma destruição maldosa, né, uma destruição pura e simples, mas é uma transformação, né, uma decomposição, uma recomposição, uma reconstrução. E essas coisas elas propiciam, né, o avanço, elas propiciam a evolução, o progresso, né? E quando a gente fala, por exemplo, de transformação, a gente chega aí nesse segundo ponto, que é a diferenciação de flagelos e castigos. Castigos, Só muitas... vou só te interromper só Mete para bronca. dar o conceito dos espíritos, né? Como bem disse o Tiago, realmente a gente pega a destruição e acha que, meu Deus do céu, lei da destruição. Então Deus vai vir com o cajado bater no chão e vai destruir tudo. Ou que nem o Thanos, né? Vai vir, Estalar o dedo. dar uma palada e destruiu tudo, né? E agora acabou. Não, não é isso, né? Se a gente observar pela natureza, como bem o Thiago disse, inclusive hoje eu fui com a minha filha e a gente, depois que tem filho, começa a observar as coisas. Né? Ver a árvore, como ela vai caindo ali, aquelas folhas mortas, mas quando a gente espera um pouquinho mais de tempo, daqui a pouco tá uma frondosa árvore linda, né? Então precisou cair para se transformar. Mas enfim, só para não tomar muito, cortar muito o Thiago, na questão 728 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta: a destruição é uma lei da natureza? Que é isso que a gente está aqui conversando. E aí os espíritos respondem, como bem disse o Thiago, é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, pois isso a que chamas destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então, só para resumir bem o que o Thiago falou, muito bem aí. Mandou ver. E aí a gente começa a pensar já nesse caso da desencarnação, né? Porque a gente para pensar, vamos dizer assim, no exemplo da lagarta, né? Vamos dizer que aquela forma de lagarta morre para uma borboleta renascer. É claro que é só um exemplo, mas como o Matheus muito bem disse, as folhas caem, morrem, outras nascem, a árvore floresce, né? A gente tem, por exemplo, até mesmo folhas secas, matéria decomposta. A gente coloca ali na raiz de uma plantinha, e aquela plantinha colhe os nutrientes existentes ali. Então a gente já começa a diferenciar aí um pouco do que é flagelo e castigo, porque o castigo muitas das vezes a
a gente tem exemplos aí, né, de uma punição, né, muitas das vezes. Os flagelos, como o Matheus falou, né, são oportunidades, quando a gente para pensar. No primeiro momento, novamente, essas palavras elas parecem ter um certo grau de impacto na gente. Porém, quando a gente distingue um pouco, a gente começa a ver um pouco de oportunidade dentro de cada uma delas. O castigo, pura e simplesmente, poderia ser essa punição, né? Porém, os flagelos, eles são esses acontecimentos que propiciam um avanço moral, intelectual, um avanço solidário em vários momentos. Como a gente conta até lá no Caravana Cast, né? E o Matheus já falou aqui um pouco. Desastres naturais, acidentes, coisas que a gente vê no cotidiano, né? Que muitas das vezes a mídia reporta, causam uma comoção geral, causam um sentimento que é inexplicável, né? Como muitos deles são, mas faz com que a gente se solidarize com pessoas que estão em outro país, né? Que a gente nunca viu. É, a gente tem aí, por exemplo, aqueles terremotos que aconteceram no Japão, na Tailândia, em vários países lá, tsunamis, o que está acontecendo agora no nosso país, né, lá no Rio Grande do Sul. A própria Covid foi um grande momento de muita tristeza, sim, de muito luto, sim, mas também de muito aprendizado. Foi um momento que, pelas particularidades da doença, né, a gente teve a oportunidade de conhecermos a nós mesmos, de praticarmos ali o autoconhecimento por causa desse isolamento. Então, quando a gente para pensar, tudo tem a sua oportunidade e seu aprendizado, né? E falando dessa lei da causa e efeito um pouquinho, a gente também consegue enxergar um pouco dessas questões da desencarnação coletiva. É, toda causa tem o seu efeito, logo todo efeito tem a sua causa. E como eu disse, às vezes a gente enxerga somente nessa perspectiva material as coisas que estão acontecendo agora no momento e a gente toma isso como um todo, né? Porém, existe muita coisa que aconteceu antes. Existe todo um processo evolutivo, todo um processo de experiências que nós, enquanto espíritos, né, que estamos aqui há um longo tempo passando por essas experiências de vida, de morte, de aprendizado, a gente tem agregado dentro de nós. Portanto, a gente está observando um efeito e muitas das vezes a gente não está ligado às vezes na causa. Então, essa questão da lei da causa e efeito é muito interessante porque nos leva a pensar de um ponto de vista mais amplo. Existe a questão da afinidade dos espíritos que estão em algumas questões, né, alguns flagelos. Existe alguma coisa que aconteceu em vidas passadas que levaram eles àqueles momentos, algo que eles precisam também aprender ali. Não são só as pessoas que sobrevivem que aprendem, mas aqueles que também desencarnam, que acabam aprendendo com esse tipo de coisa. E como, né, essa questão da lei da destruição nos diz, né, tudo é transformação. Então, por mais que esses flagelos acabem levando muitas vidas, a vida não acaba aqui, ela somente se transforma. E é dado sequência a todo um leque de novas experiências, de novas oportunidades, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a questão aí da imigração planetária, mas faz parte um pouquinho disso. E é por aí, pessoal. Mais importante é que tudo se transforma e tudo tem o seu aprendizado, tudo tem a sua oportunidade. Seja uma prova que você foi mal, ou seja os acontecimentos, os desastres naturais, os acidentes que acontecem. Às vezes é difícil a gente levar isso para o nosso coração e para o nosso espírito, porque realmente existem certas coisas que nos afetam muito, nos causam tristeza, que dói no nosso coração, mas essa lei é uma lei que nos permite ter a oportunidade de pensar de uma outra maneira. A mesma coisa, ainda sentindo a saudade daqueles que se foram, ainda valorizando a luta daqueles que estão aqui, mas entendendo tudo de uma forma diferente, de uma forma, né, mais ampla, digamos assim. Não, Matheus, o que você tem a dizer de tudo isso? Achei que você pontuou muito bem.
né? Porque os flagelos, né, como a gente disse, o Tiago falou muito bem, e o que os espíritos dizem, são aqueles de duas formas, né? Tem dois tipos de flagelos: os destruidores, os naturais, que são nada mais, como bem o Tiago disse, os tsunamis, né? Os terremotos, e os provocados, que, enfim, a gente vê aí também aos milhões. Agora a gente, quando a gente está gravando, mais de 2024, está tendo ali a guerra do Iraque, na Palestina e tudo mais. Inclusive vai ser um tema, né, Tiago? No Caravana Cast a gente vai falar sobre o Islã, até para a gente entender um pouquinho mais também sobre essa questão de religiosa. Mas, enfim, voltando aqui, e esses flagelos, como bem o Tiago disse, não são castigo, porque Deus não castiga. A gente já aprendeu aqui em algumas passagens que Deus é amor e que Deus apenas coloca determinadas situações para o nosso aprendizado. Ele coloca, ele é manso, ele vai falando assim, ó, não faz isso, tá errado, isso que tu faz tá ferindo a lei, aqui que é imutável, lembra que a gente falou quando estudamos Deus? Essa lei é imutável, essa lei é inabalável, então, ó, não descumpre ela, tá errado, e a pessoa tá lá, né, tá fazendo errado, tá fazendo errado. Aí vai lá de novo. Depois de falar centenas de vezes e a lei está ali pronta para ser afetada e para restabelecer a ordem das leis, que são imutáveis, acontece algo mais, né? Algo mais tenso para a pessoa ver se aprende dessa forma, né? Porque tem muita gente. A famosa frase que dizem a famosa frase que dizem dentro da casa espírita, né? Eu vim aqui pela dor. Então, para tu ver, né? Quantos tiveram que sentir dor para desenvolver a sua moral e buscar uma religião para ajudar, né? Fazer essa interligação, essa ferramenta para a pessoa chegar na moral. Então é isso. Infelizmente, as pessoas pensam que isso é um castigo, mas na verdade, como bem o Tiago disse, é uma oportunidade para você aprender, né? Então, vamos lá. E a causa e efeito, né, Tiagão? É o tal do boomerang. Tá com o boomerang, que o boomerang rola. Então vamos que vamos aqui. Passar na minha vez agora. Emigração e imigração planetária. É isso mesmo, né? Ou passei demais? Não, é isso mesmo. Emigração e imigração planetária. O que é isso? A gente lembra lá na aula de geografia, né? Os emigrantes e os imigrantes. Quem são os emigrantes? São aqueles que saem do país, emigram, vão lá para os States, lá para a África, ou seja, emigram, saem. E o imigram é aqueles que entram, lembra disso? Beleza, esse vai e vem aqui, para a imigração. Só que aí o Kardec, que é um bom teacher, bom professor, se apropriou desses termos para demonstrar como funciona esse vai e vem de espíritos desencarnados e encarnados. É tipo, né, Tiago, a gente até conversou sobre isso, como se fosse um grande aeroporto, que a gente está aqui e tem aviões chegando e aviões indo para o plano espiritual, aviões chegando para a Terra, planeta Terra, e aviões indo, tipo uma grande, né, um grande fluxo migratório de espíritos encarnados e desencarnados. Então, o que isso tem a ver com o nosso estudo de hoje? Tudo, porque a partir do momento em que há uma desencarnação coletiva, existe um cataclisma, ou seja, uma morte coletiva intensa, como foi a Covid e está sendo as guerras aí, muitos espíritos emigram. Nossa, escrevi até errado, agora que eu vi. Imigrações, não é imigrações, tá? Mas, enfim, muitos espíritos emigram, ou seja, eles saem da Terra e vão para o plano espiritual. E, ao mesmo tempo, não na mesma proporção, tá? Ao mesmo tempo que muitos espíritos vão, outros espíritos chegam aqui e migram, ou seja, eles voltam e encarnam.
ou seja, desencarnação coletiva e encarnação coletiva, né? Para facilitar. E, mais uma vez, o que isso tem a ver? Porque isso parece que acontece todo dia, porque hoje, apesar de não terem desencarnado juntos, desencarnaram vários de forma esparsa, né? Sempre morre e nasce muita gente. Por quê? Existe uma explicação também nesse sentido. Tem uma conexão importante que foi explicada pelo próprio Kardec ali em Gênesis, no capítulo 11. Eu vou depois até ler para vocês, para ficar mais claro, no item 35. Porque lembra que a gente falou que há uma renovação? Da mesma forma que a destruição não é uma destruição propriamente dita, essa desencarnação coletiva, há uma grande transformação social, porque espíritos que muitas das vezes cheios de dívidas, cheios de débitos ali, conjuntos, parecidos, que toparam desencarnar coletivo para tentar impulsionar a moral da sociedade, vai chegar espíritos mais evoluídos que irão, de uma forma intelectual ou até moralmente mais evoluídos, chegar à Terra para transformar aqui a sociedade. Então, como bem o Kardec diz, em nenhum tipo de tragédia não existiu uma renovação social, não existiu uma revolução social, sabe? Tá aí a grande Segunda Guerra Mundial, o quanto a gente evoluiu depois da grande Segunda Guerra Mundial, né? Depois da Segunda Guerra Mundial, chegou o quê? A Liga das Nações, que antes era só uma falácia, né? Algo mais formal, deu lugar ali de uma forma mais concreta à ONU, e os países começaram a se juntar para que buscassem a paz entre eles. Criaram vários tipos de declaração para que os indivíduos de independente do país que você esteja, tenham seus direitos reconhecidos. Há acessos internacionais para que essas pessoas tenham a sua integridade física acolhida. Enfim, existiu uma revolução, existiu uma mudança de paradigma depois da grande Segunda Guerra Mundial. Então, há esse tipo... E depois surgiram grandes espíritos altamente aí, evoluídos que trouxeram grandes avanços também sociais. Então, é isso que a gente diz com emigrações e imigrações planetárias. E a minha Alexa tá falando aqui, eu acho que ele quer participar aqui da gente. Isso aqui é porque eu tenho que lembrar, senão eu sempre esqueço de tirar a comida do congelador. E vamos então, depois da interrupção da Alexa, falar sobre... Não é um espírito, é sim a Alexa que está aqui falando comigo. Eu já ia falar isso. Vamos... É a Alexa que está aqui. Falar sobre essa passagem do Kardec, no capítulo 11, item 35. Olha só o que ele fala. Os flagelos destruidores e os cataclismos devem, portanto, considerar-se como ocasiões de chegadas e partidas coletivas, meios providenciais de renovamento da população corporal do globo, de ela se retemperar pela introdução de novos elementos espirituais mais depurados. Ou seja, do planeta Terra, dar espaço à chegada de novos espíritos mais evoluídos, intelectuais ou moralmente. Na destruição, que por essas catástrofes se verifica de grande número de corpos, nada mais há do que rompimento de vestituras. Nenhum espírito perece, eles apenas mudam de planos. Como bem o Tiago disse, o corpo desencarna, mas o espírito ele é eterno. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. As renovações rápidas, quase instantâneas, que se produzem no elemento espiritual da população por efeito dos flagelos destruidores, apressam o progresso social. Sem as emigrações e imigrações que de tempos e tempos lhe vêm dar violento impulso, só com extrema lentidão esse progresso se realizaria. Então, o que ele quer dizer aqui? Ou seja, se não fosse esses cataclismas, né, essas destruições, né, esses eventos naturais, esses eventos,
existiria o progresso, mas o progresso seria muito mais lento do que, de fato, ele é. E para terminar, deixa eu ver se isso aqui é importante. Não, ele vai falar mais ou menos a mesma coisa. Tá. Ele até fala, né? Novas raças de espíritos vindo misturar-se às existentes, constituindo novas raças de homens. Claro que eu peguei também uma edição mais antiga e uma redação talvez um pouco mais truncada. E o que ele fala? Raça que ele diz, né? Ele menciona como se fosse um grupo mais evoluído ali de espíritos que talvez tem mais tempo aí de jornada do que a gente e aprendeu muito mais e vem aqui nos ensinar essa nossa raça, a gente, né? A nossa raça aqui que ainda é tipo um primata aqui, a gente. Então é mais ou menos nesse sentido. E juízo final. Por que eu coloquei juízo final aqui? Porque muitas das vezes as pessoas acham que esses eventos que acontecem, tipo a destruição, daqui a pouco vai estourar um vulcão, vai tacar lava para todos os lados, é igual os dinossauros, juízo final, tá acontecendo, tá separando o joio do trigo, vão morrer todo mundo. Não, na verdade, né, o juízo final, que é uma passagem lá na Bíblia, eu vou pegar aqui o versículo, eu de cabeça não lembro, mas até para ficar bem completinho para vocês aqui, caso vocês queiram pesquisar. A parte do... Gente, cadê isto? Se demorar muito, eu prometo que eu vou... Daqui a pouco eu vou, quando o Tiago estiver falando, eu vou pesquisar para não deixar vocês aqui sem esse tipo de informação, tá? De onde tem juízos finais e tudo mais. Mas, enfim, o juízo final nada mais é do que Deus, né, coloca ali as pessoas e fica olhando. Você fez o bem, você vai para o céu. E você que fez o mal, você vai para o inferno. O, o, o Kardec, ele explica que, na verdade, quando ocorrem esses cataclismas, né, não há um juízo final em si, mas sim juízos parciais, porque depois desses eventos trágicos, a Terra acaba evoluindo, é o tal da regeneração planetária. Então, quem é que está preparado para estar na renovação, no mundo de regeneração? São os espíritos que, né, conseguiram ali vencer, fazer o bem e tal, conseguiu ali cumprir alguns objetivos. Então, essa galera meio que se desprende da galera que persiste ali nas trevas, fazendo mal, fazendo coisas erradas. Então, é isso que ele quer dizer quando fala em juízo final. São os espíritos mais que conseguiram conquistar, né, passar de fase, indo para o mundo de regeneração, e os outros espíritos ficam um pouco mais para trás. Não que vai acabar, vai para o inferno, né, para sempre. Não, eles vão ter outras oportunidades, provavelmente em outros planetas menos evoluídos, porque a Terra também evolui, a gente vai ver isso em outros estudos, e vão ser, utilizando a mesma palavra, emigrados, né, eles vão emigrar para um outro planeta que é menos evoluído do que a Terra vai estar. Mas, para não confundir mais a cabeça de vocês, até porque isso é um estudo que a gente vai ver depois, eu gostaria só que vocês ficassem com isso na cabeça. Não é juízo final, tá, pessoal? Quer dizer, a ideia dá até para aproveitar, mas é nesse sentido de separação. Então, faça o bem para que você consiga ali avançar e sofrer talvez um pouquinho menos aqui na Terra. Quer acrescentar mais alguma coisa, Tiagão? Eu lembrei muito, por exemplo, usando como uma figura, né, uma escola, onde todo ano tem alunos novos entrando, alunos antigos saindo. Porém, existe no meio disso tudo um critério de você passar de ano ou permanecer na mesma série, né? Então, existem alunos novos chegando, alunos antigos que vão ser avaliados, digamos assim, observados, e vai haver essa distinção. Não, você vai continuar nesse ano, nessa série, e fulano vai passar por conta de algumas
no caso nessa grande escola da Terra, por conta das atitudes. Sendo que, nesse caso, os alunos têm um poder de transformação muito grande da própria escola, que é o nosso planeta. Então, para a escola progredir, os alunos precisam progredir também. Para a escola permanecer a mesma ou progredir de formas mais lentas, os alunos têm que ter um rendimento mais lento também, né? Então, mais ou menos seria mais ou menos assim. A gente tem essa grande escola, né, com espíritos entrando, espíritos saindo, espíritos repetindo, espíritos, né, voltando para nos ajudar, que ainda tem essa opção nessa escola. Os alunos de séries mais adiantadas, eles podem vir aqui de vez em quando nos dar uma força, nos ajudar, para que a gente também possa progredir. Então, é basicamente isso. Sim, enquanto eu tô pegando aqui o. Ah, tá aqui, ó, para vocês pesquisarem. É, o que que é o juízo final, que as pessoas podem estar curiosas. Tá lá em Mateus, versículo 25, capítulo 25, versículo 31 ao 46, tá? Então, vamos, quem quiser, tiver curiosidade de falar, mas onde está esse edital né, fazer essa conexão com a doutrina espírita, aí leia essa parte do Kardec em Gênesis, capítulo 11, e faça essa comparação com o que está lá na Bíblia, né, no Novo Testamento, em Mateus, capítulo 25, versículo 31. Show! A pandemia. É tu, Thiago. Uma coisa bacana é que quando a gente fala, por exemplo, de juízo final, né, a gente tem aquela, muitas das vezes, um olhar, digamos assim, olhando só para o nosso próprio umbigo, né, como se existisse só o nosso planeta, como se existisse vida só no nosso planeta, e como se fosse haver um julgamento geral, os bonzinhos vão para o céu, os maus vão para o inferno e acaba o planeta e é isso aí. Tranquilo, está favorável, a eternidade vai ser assim. Mas por essa questão das emigrações e imigrações, a gente vê que, peraí, mas a gente vai, o espírito sai daqui, ele sai daqui para onde? Então provavelmente vai ser tema de futuros estudos, mas a gente já começa a ter uma construção de perspectiva de que não existe vida só nesse plano, só nesse globo, mas existem formas de vidas diferenciadas, espíritos ocupando diferentes globos. Então não seria o juízo final. Por mais que do dia para a noite acabe aqui o planeta Terra, o Sol, a Terra avance poucos metros para o Sol, acaba todo mundo aqui, mas existirão ainda outros planetas, os espíritos ainda estarão presentes em outros planos, aqui até mesmo em planos próximos aqui, porque a gente vê uma adaptação, uma transformação, como a gente está vendo. E falando sobre a questão da pandemia, é um dos principais momentos que a gente pode ver na escala da humanidade que a gente teve uma transformação, né? Falando aí na danada da transformação. Eu sei que às vezes é complicado a gente pegar um período que, como eu disse, né, traz tanta dor, tanta tristeza para muitas pessoas e buscar trazer um olhar positivo, mas uma coisa, como eu disse, Deus está presente em todos os momentos, né? Sejam em momentos de felicidade infinita ou sejam momentos onde a tristeza parece dominar tudo. E no período da pandemia, né, nós tivemos, como eu disse, oportunidades de progredir em diversas áreas, né? Em nível pessoal, a gente teve uma oportunidade de descoberta, né, uma oportunidade de contato mais próximo com nós mesmos, né? A gente viu aí pessoas buscando atendimentos psicológicos, às vezes quebrando preconceitos com esse tipo de coisa que a gente sabe que muitas das vezes existe, né? A pessoa que se fecha a esse tipo de ajuda. A gente viu pessoas que com isolamento valorizaram mais a presença de outras pessoas, valorizaram a companhia. A gente viu pessoas se solidarizando pela perda seja de entes queridos ou seja de pessoas que nunca viram, nunca conheceram pessoalmente,
mas gerando aquele sentimento de fraternidade, de solidariedade, de uma redução do egoísmo, né? A gente viu pessoas, evoluindo a nível profissional também, buscando cursos, buscando a capacitação. A gente viu a mudança no sistema aí profissional com a questão do home office, as pessoas vendo, né, que se o seu funcionário, né, estiver ali num meio propício para que ele se sinta bem, que ele esteja confortável, a produtividade dele pode ser maior. Então, muitas empresas adotaram e receberam resultados positivos para isso, né? Porque foi olhado não só o lado profissional, mas também o lado humano, né? O meu funcionário perdendo familiares, meu funcionário ficando doente, o meu funcionário curtindo um tempinho a mais com a família, curtindo um tempinho a mais em casa, né? E os benefícios que esse tipo de coisa trouxe, né? São tudo, então, oportunidades. No âmbito familiar, a gente viu isso também, pessoas com medo de perder umas às outras, pessoas se amando mais intensamente, pessoas aprendendo a lidar com questões familiares de uma forma um pouco mais ali harmônica. E a gente viu prosperar um momento de oportunidade de trabalhar a fraternidade enquanto seres humanos, enquanto espíritos, enquanto pertencentes de uma sociedade, né, formadores de uma sociedade. Então a pandemia é um dos principais momentos que a gente pode ver a desencarnação coletiva abordada como um flagelo e não como um castigo, e principalmente, né, exemplificando essa questão de que Deus é amor, de que Deus é harmonia, é fraternidade. Deus jamais é uma coisa ruim, né? Porque em todas as coisas, sejam elas boas a partir da nossa perspectiva ou ruins, Deus está sempre presente nos acolhendo, Deus está sempre presente através dos irmãos e irmãs que estão ali nos dando força, suporte, seja através de atitudes próximas, ou seja através de oração, de pensamento positivo, porque, pessoal, pensamentos fazem a diferença também, pensamentos constroem coisas boas ou ruins, cabe a nós direcionarmos, como a gente está vendo. Lei de causa e efeito, a gente colhe aquilo que a gente planta. Então o pensamento é uma parte importante dessa plantação em que vai direcionar a nossa colheita. E não só aí a pandemia, né? A gente consegue identificar a todo momento diversas coisas que Deus permite, né, com que esse brilho de amor seja visível, né? Agora cabe a nós também acalmarmos nosso coração por um momento, por mais difícil que seja, ouvirmos aquelas pessoas que estão ao nosso redor querendo o nosso bem, porque também é muito difícil muitas das vezes, e ter a certeza de que Deus é amor, o nosso Criador é amor e tudo que vem dele também tem amor, né? Então, enquanto a gente está aqui às vezes no meio do desespero, no meio do pânico, existe aí uma infinidade de espíritos pautados no bem, pautados no progresso, na fraternidade, solidariedade, que estão querendo nos ajudar, estão só aguardando ali a gente abrir um pouquinho o coração para essa ajuda, para que eles possam estender a mão e que a gente agarre essa mão e não solte mais, né? Então, por mais que a situação pareça ruim, pessoal, existe ainda Deus olhando por cada um de nós ali, e certamente situações melhores vão vir a partir do nosso aprendizado, a partir do nosso uso dessa oportunidade, né não, Matheus? Com, com certeza. Vocês devem até estar assim, poxa, mas a pandemia acabou há muito tempo e tal, não me faça me lembrar disso. Assim, esse exemplo a gente trouxe, pessoal, porque foi algo próximo da gente, que acredito que todo mundo vivenciou e acaba exemplificando de uma forma mais clara tudo aquilo que a gente está dizendo aqui.
Porque às vezes não, a gente pode falar, ah, não, pô, teve um terremoto lá na Turquia no passado que desencarnaram mais de 40 mil pessoas. Mas, tipo, a gente meio que não vivenciou, por mais que a gente possa ter mandado as nossas preces, nossas boas vibrações, a gente não sentiu verdadeiramente aquilo que aquelas pessoas sentiram. Aqui, na pandemia, não, acredito que todo mundo, de alguma forma, foi afetado, sabe? E aí a gente vê como é de verdade, né, as leis, como essas leis de Deus funcionam. E olha, dificilmente você não vai ver como a gente evoluiu. Eu sei que muitas das pessoas podem falar, ah, a gente não evoluiu. A gente evoluiu sim, a gente evoluiu muito. Eu acredito que a gente se tornou mais solidário, a gente se tornou mais leve, mais apegado. Muita gente ficou. Claro que, gente, também tem coisas que não mudam da noite pro dia, mas acredito que muita gente é aquilo, né? Tem coisas que acontecem, que vão acontecer de forma devagar, mas tem outras que precisam acontecer para acontecer mais rápido. E quem tá ligado, né, acaba percebendo onde a gente tem que avançar. Enfim, então muita gente começou a se apegar mais à família, muita gente começou a se apegar mais à natureza, a vivenciar mais com seus próximos. Quantos aí não fizeram um jardinzinho dentro de casa, começaram a cuidar de planta? Eu tenho vários aqui que são resquício de pandemia, tem até nome, Dona Benta, tem a Cuca, é quase o sítio do Pica-Pau Amarelo aqui, meu, a Emília, não, a Emília morreu, desencarnou a minha plantinha. Aquela é a Medusa. Mas, enfim, a gente ficou mais apegado a essas coisas, ao simples. E, tecnologicamente, nem fala, cara. O que a gente evoluiu de tecnologia, a explosão que teve aí dessas inteligências artificiais, sabe? Esse desenvolvimento tecnológico, cara, foi algo assim absurdo. Foi algo assim bizarro mesmo que a gente acabou vendo. E foi uma Enfim, coisa numa esfera global, né? Muito mais do que, por exemplo, um flagelo localizado, foi algo global, foi uma oportunidade que o mundo todo teve ao mesmo tempo de trabalhar determinadas questões. E a gente viu que cada país, por exemplo, teve uma forma diferente de enfrentar aquele problema, de trabalhar determinados elementos que às vezes para eles precisavam um pouquinho mais, um pouquinho menos, o outro precisava de uma forma diferente. Então a gente viu essa variedade muito grande de perspectivas e por mais que depois, né, pareça que as coisas voltaram a ser como era antes, como o Matheus falou, muito pelo contrário, muitos avanços foram feitos. E por mais que às vezes os líderes, os tomadores de decisão permaneçam ali presos em algumas ideias, em algumas atitudes, as pessoas, as sociedades ali, os seres que compõem aquilo, dentro delas a mudança foi realizada. Então, a gente tem que trabalhar, eu acho que também muito essa questão da perspectiva, né? Porque existem certas coisas que a gente precisa analisar bem de pertinho e existem certas coisas que a gente tem que ir um pouquinho mais para trás para a gente ver tudo se encaixando ali no seu lugar, né? com certeza. E uma última coisa, né, para a gente fechar nosso estudo de hoje, um grande exemplo do que aconteceu foi o surgimento da Caravana Jovem, né? Se não fosse a pandemia, a caravana não teria tido start para fazer tipo esses estudos. E quantos estudos virtuais não apareceram depois disso, né? Quantas pessoas tiveram mais acesso à informação, sabe? Até a questão da espiritualidade, como aumentou, sabe? Por conta disso. Então, né, teve esses aspectos e a Caravana Jovem é filha positiva da pandemia, porque ela surgiu, para quem não sabe, né, a Caravana Jovem ela surgiu lá teve a ideia em 2020, quando estava, né, aquele terror todo, mas nasceu em 2021, de forma efetiva, com essa ideia de trazer a espiritualidade, conforto, o coração das pessoas que estavam ali com seus conflitos íntimos, ajudar também algumas casas espíritas com material para ser trabalhado, porque muitas casas espíritas fecharam e tinha muita gente ali confusa. O próprio Tiago, se não fosse, a gente não teria se conhecido, se não fosse a pandemia, porque a gente não teria aberto esse canal, a gente não teria aberto a Caravana Jovem e, enfim, quantas amizades. Então a gente tem que ter um olhar menos pessimista e mais
otimismo, vamos olhar a coisa mais de uma forma mais macro, né? Vamos olhar a coisa mais amorosa, porque coisas boas acontecem e acontecem todos os dias. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse nosso estudo. Não dá realmente para falar muita coisa, acho que a gente até falou bastante coisa. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida é só mandar a mensagem e a gente está à disposição de vocês. Semana que vem, provavelmente não serei eu, talvez a gente só se vê daqui a um mês, se não tiver nenhum tipo de contratempo aí com outro pessoal, mas espero que tenham gostado e não deixem também de ouvir o Caravana Cast, né? O nosso podcast da Caravana Jovem está muito bom, falando aí sobre intolerância religiosa, pessoal do Candomblé, da Umbanda, Islã. Então a gente está ali abrindo espaço para informação. E a gente só vence a intolerância através da informação. Valeu aí também, aproveitando já, quem quiser dar já dicas para a terceira temporada, só falar. Enfim, é isso, essas liturgias, essas minhas propagandas, já fiz de tudo aí. E até a próxima semana. Faz a prece aí pra gente, Thiagão. Com certeza, pessoal. E não se esqueçam aí de curtir o vídeo, de comentar, mesmo que você seja de outra religião, de outra linha doutrinária, compartilhe com a gente seu ponto de vista, que a gente está todo mundo junto formando esse movimento. Então, faça parte. Isso aí, só para que eu esqueci. Semana passada a gente lançou a nossa última edição da revista Caravana Jovem. Né? A gente falou sobre fé. Vocês acessam lá no nosso bio, na bio do nosso Instagram. E também tem o acervo no site do juventudespírita.com.br. Tá? Espero que vocês gostem. Tem vários artigos, espaço para família, espaço do evangelizador, atividade para evangelização infantil, resenha de filme da Disney, enfim. Tem muita coisa. Vamos à pressa. Vamos que vamos, pessoal. Então, vamos fechar nossos olhos por um momento, acalmar nossos pensamentos, buscar respirar fundo, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca e soltando o ar, que a gente possa soltar tantas coisas que nos incomodam, que estão atrapalhando nossos pensamentos, nós possamos nos concentrar nesse movimento, na nossa respiração e buscar apaziguar tudo aquilo que existe dentro de nós. Primeiramente, gostaríamos de agradecer ao bom Deus, Pai Todo-Poderoso, por essa grande oportunidade de estarmos juntos, aprendendo, ensinando, de estarmos juntos contribuindo para a nossa própria evolução e para a evolução de todos aqueles ao nosso redor. Gostaríamos, Pai, de agradecer a todos os bons espíritos que se encontram aqui nos auxiliando nesse estudo, que possa ser um estudo produtivo, que nós possamos aplicar esses conceitos nas nossas vidas, melhorando assim não só o nosso mundo, não só o mundo do próximo, mas todo o universo, porque nós também fazemos a diferença. Gostaríamos de agradecer a uns pelos outros por estarmos aqui acompanhando esse estudo, aprendendo, por estarmos aqui conversando nessa união fraterna e solidária, e agradecer por tudo aquilo que Deus nos permite aprender, por todas as oportunidades, por toda a paciência e por tudo aquilo que nós ainda não temos a capacidade de compreender e de agradecer. Que o Senhor possa acompanhar a cada um de nós, que o Senhor possa olhar por todos, protegendo todo esse planeta, todo esse universo, e que possamos sempre mantê-lo perto do nosso coração através das nossas atitudes. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, tá? Valeu, Tchau, pessoal. pessoal. Tamo junto. Tchau, tchau. Até a próxima.